Bem, a discussão sobre a Amazon voltou à gibisfera brasileira e eu quero trocar uma ideia com vocês. O tópico ressurgiu a partir de uma live publicada no canal do Universo HQ com donos de comic shops de São Paulo que discutiram o mercado e falaram muito da relação do mercado com a Amazon, e esse material foi analisado por gente muito mais capacitada do que eu, com dois excelentes vídeos publicados no Fora do Plástico e no Dois Quadrinhos, além de vários fios, né, e comentários no Twitter. Mas eu quero trazer a minha interpretação aqui sobre esse assunto. Eu vou deixar esses 3 vídeos fixados no primeiro comentário aqui deste meu vídeo, mas eu quero começar essa minha análise, esse vídeo, falando que é preciso enxergar o Brasil através de uma ótica que vá além de São Paulo, tá? Eu já falei isso em relação à música, que é o mercado musical, mas vale para os quadrinhos também, pelo jeito. O Brasil não se restringe a São Paulo, não se restringe à capital paulista e ao estado de São Paulo. Nós somos um país do tamanho de um continente e pouquíssimas, ou traduzindo, nenhuma cidade do país tem 6 ou 7 ou 8 comic shops como existe em São Paulo, tá? Aqui em Floripa a gente tem uma comic shop que, na verdade, ela é uma revistaria, uma livraria que tem um enorme acervo de quadrinhos, a Jorelli, que fica bem aqui no centro, perto da Praça 15, famosa Praça 15, aqui no centro da cidade, perto aqui de casa, inclusive, que a gente chama de comic shop porque é o termo que se convencionou chamar nos últimos anos, tá? Porém, a maioria das cidades brasileiras, médias, pequenas e até grandes, algumas grandes, nem bancas mais tem e nem livrarias tem, tá? E quando tem banca, a banca vende tudo, menos revista. A prioridade da banca, a menor prioridade é vender revista. A Jorelli, inclusive, aqui em Floripa, tem uma característica, tá? Porque eu já cansei de comprar quadrinho na Jorelli com preço menor do que o anunciado na Amazon. Então tem esse detalhe aqui também. O cara conseguiu uma negociação mais interessante para anunciar produtos que ficam abaixo do preço que a gigante Amazon anuncia para todos nós, tá? E é evidente, né, gente, que nada se compara à experiência de comprar algo, de pegar algo na mão e estar em uma loja física, tanto de livros, quadrinhos, quanto de discos. Por exemplo, pegar um Júlia na mão, que é o meu novo amor de quadrinhos, ver qual é o formato, ler o resumo atrás, sentir o cheiro, ver se vai levar ou não, tá? A experiência da compra em mídia física é única e, apesar das inúmeras vantagens que tem comprar online, é uma pena que a gente tenha cada vez mais perdido essa experiência de comprar em lojas físicas. Tem alguns benefícios que eu vejo em relação à Amazon que pouca gente parece estar comentando. O principal é a distribuição, tá? Porque a Amazon ela consegue atender o Brasil inteiro com a sua distribuição. E se você for um assinante Prime, você assina o streaming, o Netflix da Amazon, por acho que é R$14, se não me engano, você tem frete grátis em qualquer compra de qualquer valor. Então existem regiões do país, eu moro aqui no sul e São Paulo fica no sudeste, a gente é privilegiado, mas tem regiões como o norte e o nordeste e o centro-oeste, inclusive, onde o frete fica extremamente caro nas compras online e muitas vezes mais caro do que o item comprado. Então isso é um problema, tá? Além de tudo, os quadrinhos, muitos títulos não chegavam nessas regiões, nas bancas de livrarias dessas regiões, são inúmeros relatos disso e que mostram o quanto a Amazon ela atendeu essa demanda, ela corrigiu esse problema que existia, tá? Eu não estou aqui defendendo uma multinacional gigantesca, mas eu estou falando de algo que é uma questão que foi corrigida com a chegada da Amazon, entendeu? Como eu comentei no início do vídeo, não adianta
fazer essas análises tendo apenas a ótica de quem mora numa metrópole como São Paulo. O Brasil é gigantesco, tem várias realidades e vários países aqui dentro e tem que olhar além do umbigo para entender isso. Tá? Um outro ponto são as ofertas, a política de ofertas da Amazon, que sempre foi muito agressiva. Daí existe um monte de lenda e diz-que-me-diz-que tal, não sei o quê, que o preço que as editoras colocam na capa já está computado, o desconto que a Amazon vai dar. Ninguém provou isso até hoje. Eu acho bem complicado falar isso sem ter uma comprovação, senão fica sendo só um boato, né? Mas o fato é que essa política agressiva de preços da Amazon, ela mudou o mercado e a forma de comprar da gente aqui no Brasil. Porque hoje só paga preço cheio de capa quem quer. Porque na Amazon nenhum item está com preço cheio de capa, está sempre com desconto, nem que seja de 10%, 15%, geralmente 30% na pré-venda e para mais, tá? A questão é que esses descontos, essa forma de vender mais agressiva, deveria estar disponível também em outros pontos de venda, tanto online quanto principalmente lojas físicas. Por que que a Amazon consegue esse desconto e a loja física não? Logicamente compra uma quantidade muito maior, eu sei, é uma questão de negociação, mas não podia estar disponível só na Amazon. Tá? Um outro ponto que tem que ser levantado, parece que não foi levantado nessa live com os lojistas, foi que o preço do papel aqui no Brasil ele tem sofrido aumentos a cada bimestre, se não me engano, e o papel é fornecido por uma única empresa aqui no Brasil. Existe esse monopólio que é a Suzano. Esse é um problema muito sério e que deveria ser mais debatido, na verdade, do que essa questão da Amazon, tá? Porque o preço do papel impacta toda a indústria bibliográfica, indústria gráfica, quadrinhos, livros e por aí vai, tá? A Amazon também, ela possibilitou o surgimento e a viabilização de algumas editoras muito importantes hoje no mercado brasileiro, como a Pipoca Nanquim e a Comic Zone. O primeiro case foi a Pipoca Nanquim, que conseguiu e fechou um acordo, um contrato de distribuição exclusiva com a Amazon nos primeiros anos da editora, e isso fez com que a editora se viabilizasse financeiramente, colocou os produtos da Pipoca Nanquim numa grande vitrine, uma vitrine gigantesca e com uma logística extremamente eficiente, que é a logística da Amazon. A Comic Zone foi também em um modelo de negócio bastante semelhante e outras editoras vão assim também. Esse ponto também é preciso comentar, por exemplo, aqui em Floripa eu peço um material da Amazon, eu tenho o Amazon Prime, então eu peço material na segunda, na quarta-feira, tá aqui, entendeu? Tem algumas questões de entrega? Tem, porque também isso passa por terceirizados, mas eu nunca tive nenhum grande problema de entrega em relação à Amazon. Uma entrega super ágil e quando tem algum problema, a solução é super fácil pelo aplicativo, pelo site deles, tá? Um outro ponto que eu acho essencial é que a Amazon ela extinguiu o modelo de consignação que era usado anteriormente aqui no Brasil. Por exemplo, a Saraiva e a Cultura, que foram duas redes de livraria muito importantes, principalmente a Saraiva, na década de 2000, 2010 no Brasil inteiro, elas faliram. Elas deixaram de pagar um valor enorme para muitas editoras porque trabalhavam nesse modelo de consignação. O produto ia para os pontos de venda da Saraiva e da Cultura e só era pago depois de 3 ou 4 meses o valor que a quantidade de itens que foi vendido. Aquele estoque não ficava lá, não era pago, o valor do estoque não era ressarcido para a editora, algo assim, tá? Eu não sei ao certo, mas tinha essa questão de consignação. E quando a Saraiva e a Cultura decretaram falência e decretaram concordata, muita editora ficou na mão com um valor muito grande lá. A Amazon mudou isso, ela compra e paga. Esse modelo de consignação ainda está em vigor em redes de livraria, em comic shops e tal, mas esse modo diferente e mais sadio, na minha opinião, de negociar da Amazon com as editoras, eu acho que é um ponto muito favorável. E outra questão que daí pega muito, me afeta diretamente, é essa questão do programa de afiliados da Amazon.
Ah, mas por que vocês, os canais sempre, eles vão compartilhando oferta, 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 vocês ficam incentivando o consumo? Porque é o seguinte, cara, um canal no YouTube, ou uma página no Instagram, ela não dá dinheiro, entendeu? Ela não se mantém sozinha. E o programa de afiliados da Amazon é a principal fonte de renda de vários canais. Aqui na Collector Zoom é a principal fonte de renda. O valor que esses links compartilhados de produtos da Amazon que vocês compram gera aqui para a Collector Zoom é 3 ou 4 vezes maior o valor do que o YouTube paga. Então, o canal só existe e é viável por causa desse programa de afiliados, que não influencia, não aumenta o preço nenhum para você, entendeu? O valor está anunciado, eu compartilho o link, você compra, eu ganho um percentual. Daí, cada linha de produto tem um percentual específico, super simples de fazer, não precisa ter um número mínimo de inscritos ou de visualizações, recebe depois de 30 dias, 60 dias na verdade, e é super rápido, super simples, super descomplicado, então isso ajuda muito, tá? Foram levantadas algumas possíveis soluções para esse problema, tá? Existe a Lei Cortês, a lei do preço fixo, que está no Congresso desde 2015, e a proposta dela é que no primeiro ano do lançamento de um livro, o desconto máximo que ele pode receber de qualquer loja é 10%. Depois pode ir para outros descontos maiores. Não penso que seja uma solução interessante, entendeu? Realmente eu acho que não é uma solução para o nosso mercado. Ah, mas em outros mercados funcionou, baixou o preço, não sei o quê. Na Argentina baixou, na Inglaterra aumentou. Cara, eu acho que esses exemplos de iniciativas semelhantes colocadas, aplicadas em outros países com uma cultura de leitura muito mais tradicional do que a cultura de leitura brasileira, ela não se aplica aqui ao Brasil. Nós somos um país muito peculiar, entendeu? Onde os principais livros vendidos, os grandes best-sellers, são livros de autoajuda e livros com temas religiosos, entendeu? Então não penso que essa solução funcionou na França e funcionou na Argentina, vai funcionar aqui no Brasil. Acho que o caminho não é por aí. Gostei de uma solução que o Érico Assis, que é um dos principais tradutores de quadrinhos e de livros aqui do Brasil, e que eu tive a oportunidade de conhecer quando morava lá em Chapecó, nós morávamos na mesma cidade, no mesmo século, ele propôs uma política de bibliotecas, de abrir bibliotecas públicas por todo o Brasil, mas principalmente nas cidades pequenas, nas cidades médias, nas cidades que estão longe dos grandes centros. Não vou abrir uma biblioteca pública com incentivo federal e com incentivo da própria Amazon, pode ser, entendeu? Fazer uma lei com que a Amazon e as demais livrarias tenham que investir nessas bibliotecas públicas, mas não em São Paulo, em Porto Alegre, em Florianópolis, mas sim nas cidades menores, nas cidades que, ainda que possam ter bibliotecas públicas, muitas vezes estão com os títulos ultrapassados e com os livros em péssimo estado. Então fazer com que mais pessoas tenham acesso aos livros e aos quadrinhos através de acervos bastante abrangentes das bibliotecas públicas, eu acho que é uma solução bastante interessante essa proposta pelo Érico, e que vai ajudar também a quebrar esse estigma de que quadrinho, história em quadrinho, é uma mídia voltada para o público infantil e adolescente, quando na verdade isso é uma tremenda bobagem. Uma grande de uma bobagem, entendeu? Existem quadrinhos para todas as idades, desde o público infantil até o público adulto, e abrangendo os mais variados temas e assuntos. Eu estou com uma leitura aqui que deve ser uma das minhas próximas leituras, que é Para Coelhos, que acabou de ser relançado pela Comic Zone. Esse quadrinho aqui é um quadrinho que conta, que fala sobre a ditadura franquista na Espanha. Isso que não tem nada a ver com uma leitura infantil ou infanto-juvenil, uma leitura adulta que fala de uma ditadura extremamente discutível e que impactou muito a Espanha no século XX, tá? Então, porra, existem muitos outros exemplos, tá? Quem pensa que quadrinho ele é voltado apenas para o público infantil, juvenil e adolescente, na verdade não conhece nada sobre os títulos disponíveis no Brasil. A gente vive no momento um boom de editores, uma variedade de títulos nunca visto antes, tá? Um outro ponto que eu acho interessante são as lojas das editoras. A Panini
ela anunciou a abertura de 20 lojas próprias pelo país, a chamada Panini Point. Eu fui na Panini Point em Porto Alegre, que foi a primeira Panini Point do Brasil, passei o mês de janeiro lá, com meu irmão e família, fiz umas 3 visitas lá, e é um ponto de venda muito legal, porque mesmo que ele não tenha os descontos da Amazon, ele tem os itens antes de chegar na Amazon, por exemplo. E quando você entra naquela loja, você está num ponto de venda todo vestido, com aqueles personagens, DC, Marvel, mangá, o que mais vende é álbum de figurinha, entendeu? Então tá tudo lá, sabe? E isso tem um impacto sobre leitores maduros como eu e leitores adolescentes como meu filho e crianças que vão lá também. Então vão ser abertas mais 20 lojas pelo Brasil. Acho uma iniciativa muito importante e bem legal, inclusive. E existe outra loja que eu penso que poderia abrir em mais pontos do Brasil, que é a Mundo Mitos, que só tem em São Paulo. A Mitos, ela tem no seu catálogo personagens extremamente populares, como o Tex, que vende muito no Brasil desde a década de 50, entendeu? E tem grande parte do seu público na classe média, sabe? E com uma amplitude de idade que vai desde gente de 20 anos até 70 anos, a gente passou a vida inteira lá no Tex. Os personagens da Bonelli são muito importantes nesse aspecto, muito populares nesse aspecto. Tem no catálogo o Hellboy, o Juiz Dredd. Cara, são universos muito amplos. Ken Parker, por exemplo, que eu comecei a ler agora também. Então são universos muito amplos e cuja presença de uma loja física faria com que uma parcela de consumidores e leitores que não usa rede social, por exemplo, o Tex tem uma faixa etária de leitores muito alta, bastante alta, e que às vezes não está acostumado, não sabe, ou não quer, ou não confia nas compras online, quer comprar na livraria, na banca. Como não tem banca, mais banca no país, então poderia ter mais lojas da Mundo Mitos, uma em Floripa, em Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, entendeu? A questão é que a Mitos, eu acho que ela não consegue fazer isso, mas seria muito interessante se tivesse. Fechando esse meu raciocínio, é o seguinte: é muito vantajoso comprar na Amazon por causa das ofertas, por causa da distribuição, do envio, todo o sistema da Amazon funciona direitinho, mas nada supera a experiência de ir em uma loja física, tá? Então seria utópico, eu sei, se mais livrarias e mais bancas tivessem a variedade e as ofertas que a Amazon tem. Como acontece aqui em Floripa, da Jorelli conseguir bater de frente com a Amazon. Não sei qual é a solução, eu acho que é um tema que precisa ser discutido, mas precisa ser discutido de uma maneira mais ampla. Não apenas do ponto de vista desses 6 ou 7 lojistas que participaram dessa live, e alguns deles só parecem ter olhado para o próprio umbigo, me desculpem, mas principalmente precisa discutir isso de um ponto de vista que veja o Brasil como um todo e não apenas como São Paulo. Existem várias realidades aqui no Brasil. Essa questão de 6, 7 comic shop numa cidade só existe em São Paulo mesmo, entendeu? Não existe no resto do país, então é uma discussão válida, mas é uma discussão que tem que ser mais ampla e mais aprofundada. Foi dado um pontapé, um ponto de partida. Os vídeos, tanto do Fora do Plástico quanto do Dois Quadrinhos, têm diversos complementos em relação a isso. Esse meu aqui, tentei dar um ponto de vista complementar, diferente também, mas é uma discussão que precisa existir, não sei qual é a solução, e você está convidado para ir nos comentários e discutir isso comigo, compartilhar em redes sociais, propor aí, ajudar a pensar para onde vai todo esse nosso mercado. Assista os vídeos do Fora do Plástico e do Dois Quadrinhos, porque eles têm muitas informações que vão ser bem legais vocês assistirem. Como eu disse, estão fixados aqui no primeiro comentário desse vídeo. Dá like, compartilha, inscreva-se no canal, e era isso. Obrigado por compartilhar comigo essa paixão pela leitura, pelos quadrinhos, pelas lojas físicas, e também por pagar menos, né? Eu quero ler os meus quadrinhos, mas quero também ter um preço que seja saudável, que eu possa comprar. E isso está, em grande parte, só na Amazon hoje em dia. Valeu e até!